Oi, pessoal. Estamos a apresentar um projeto de iniciação científica da Escola ET Arco Verde, cujo nosso tema é Inovações das Empresas na Pandemia. Os componentes do grupo são Ariane Cândido de Souza da Silva, Ana Júlia Siqueira de Andrade, Carlos Islan Siqueira Jerônimo, Ellen Oliveira de Souza e Elis Fernanda Henrique Cavalcante. Meu nome é Ariane e eu vou começar falando a introdução do nosso trabalho. Embora muitas empresas tivessem que interromper totalmente suas atividades, a demanda de outras empresas caiu drasticamente. E os períodos de pico de outras empresas muitas vezes excedem suas próprias capacidades de serviço. O resultado óbvio desta situação avassaladora é que a prioridade de muitas empresas se tornaram sua própria sobrevivência no mercado ou, na melhor das hipóteses, tentar retomar aos níveis anteriores à crise. Oi, me chamo Ellen e fiquei com os objetivos. O nosso objetivo geral foi fornecer conhecimento sobre a trajetória nas indústrias no tempo de pandemia. Já os nossos objetivos específicos foi apresentar essas novas formas de organização, analisar possíveis soluções para o tempo de recuperação e retomada das atividades, destacar essas inovações como meio de saída para as empresas afetadas e ressaltar as novas construções de negócios mais robustos para encarar novos cenários de disrupção. O nosso objetivo principal foi fornecer conhecimentos sobre a trajetória das empresas na pandemia, como eu falei, na qual nós podemos ressaltar as medidas tomadas por elas para inovar seus negócios de modo que ajude a retomar o progresso, de forma que esse novo jeito de organização se torne eficaz. Desse modo, por meio dos objetivos específicos, conseguimos ressaltar tais pontos e informações que nos ajudou a alcançar o objetivo geral. Eu sou Carlos Islan e falando agora um pouco sobre nosso referencial teórico, ele foi baseado em um conjunto de artigos, que para cada objetivo pesquisamos 5 artigos científicos, que de modo geral para cada objetivo procuramos reunir tais informações correspondentes a que foi requisitado o nosso propósito de projeto. Como, por exemplo, no primeiro conjunto de artigos reunimos tais informações necessárias para apresentar essas novas formas de organização. De modo onde podemos citar o artigo Capacidades Dinâmicas e Estratégias para Enfrentamento da Crise diante da Pandemia do Covid-19. O presente artigo tem como objetivo identificar as estratégias de enfrentamento da crise diante da pandemia do Covid-19 sob a lente das capacidades dinâmicas. Infelizmente, na apresentação não podemos falar sobre todos, pois no total foram 25 artigos pesquisados e o tempo da apresentação se estenderia muito. Oi, meu nome é Liz e dando continuidade aos meus colegas, como já dito, a pandemia trouxe várias dificuldades, não só à nossa vida, no nosso dia a dia, mas também à economia. No primeiro gráfico, podemos notar como a crise afetou a economia brasileira em 2020. A pandemia derrubou a economia global em 2020 e, infelizmente, o nosso querido Brasil não ficou imune. A necessidade de isolamento social para conter o avanço da Covid-19 fez os principais setores entrarem em queda, sendo a princípio a indústria a mais prejudicada, como podemos notar no gráfico, tendo uma grande redução de demanda por conta da paralisação da produção, mas a partir do ponto mais crítico da crise, entre abril e maio, cada setor teve uma retomada em dinâmicas diferentes. O grande vencedor foi o comércio eletrônico, que resguardou altos índices de faturamento mês a mês. Mas, por conta do direcionamento de necessidades, a mudança de consumos das famílias fez da recuperação desigual, como vemos no segundo gráfico, que mostra o declínio e o crescimento do comércio digital, devido ao Covid-19. Se você está na área de jornalismo ou finanças, por exemplo, seu tráfego disparou. E já se estiver no mercado de turismo, como podemos ver no gráfico,
você teve grandes quedas, por conta principalmente das restrições expostas para a pandemia. E nesse último, temos uma percepção dos efeitos de empresas por setor da primeira quinzena de agosto. Passo minha palavra para Isnan. Então, o que as empresas fizeram para reverter essa situação? A pandemia levou cerca de 92% das empresas a reinventarem o seu modelo de negócio. Cerca de 10 a 20% das empresas migraram para a internet. Pouco mais da metade, 56% dos empreendedores, afirmam ter pelo menos alguma dificuldade para tomar decisões em relação ao marketing digital, sendo que 25% afirmam ter dificuldade mediana e 11% muita dificuldade. Apenas 33% dos empreendedores afirmam não ter dificuldade sobre o assunto e 11% nunca precisaram tomar decisões nessa área. Segundo uma pesquisa do Sebrae Minas, a maioria das dificuldades dos empreendedores estão relacionadas em estratégias de divulgação. Mas apesar das dificuldades, não podemos negar que a internet foi um dos principais ou únicos caminhos para os empreendedores sustentarem seus modelos de negócio, tanto pela sua versatilidade quanto pelas suas ferramentas que os ajudam. Dentre estas, podemos destacar duas ferramentas que os impulsionam nessa nova jornada. Uma que é o tráfego digital e outra que é o home office. O tráfego serviu principalmente para ajudar a divulgar as empresas e buscar novos clientes. Já o home office ajudou muito na desenvoltura das empresas para que os funcionários com comorbidades ou etc. trabalhassem de suas casas. Diante disso, podemos afirmar que a pandemia deixou mais algumas evoluções benéficas para as empresas, como a melhora da comunicação, que a comunicação informal foi drasticamente transformada e consolidada, ampliando os pontos e frequência de contato entre os profissionais. Graças a ferramentas como o Zoom e Slack, e a digitalização dos processos internos. Muitos processos burocráticos e predominantemente manuais tiveram que ser digitalizados com a pandemia. Por isso mesmo, empresas que oferecem soluções que prometem a redução e a simplificação de processos, como é o caso de muitas startups, estão registrando um crescimento vertiginoso, mesmo em um cenário desafiador como este. Com essa onda pandêmica de coronavírus, pega-nos de surpresa, fez que o mundo parasse e ficasse totalmente dependente dessas novas tecnologias. As empresas se viram em risco, tendo muitas indo à falência, com essa situação que quase acelerou o processo de desenvolvimento das empresas, que se viram obrigadas a tomar uma atitude. E essa atitude foi entrar no meio da tecnologia, tendo que se adaptar ao novo normal. Em vista disso, concluiu-se que este trabalho procurou expor tais medidas que foram tomadas pelas empresas durante essa crise de Covid-19. Para o avanço das mais, não só estão superando esse momento, como também puderam crescer e inspirar várias outras que procuraram como sair dessa situação e existia um paradigma.